Envelhecendo com Cristo. Na verdade, a ideia não é falar sobre os velhinhos, né? A ideia é falar sobre nós mesmos, porque o que todos nós pretendemos é também podermos envelhecer com Cristo. Então, essa é a trajetória natural do crente, de viver com Cristo, de preferência, né, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, naquilo que é chamada a fase adulta ou meia-idade, e na terceira idade ou melhor idade, até a glória, né? Então é estar com Cristo. E o que realmente vale na nossa vida não é se eu sou criança, jovem, adolescente, adulto, idoso. O que vale realmente é que eu esteja com Cristo em qualquer uma dessas fases, porque é isso que faz a diferença. Escolhemos aí um texto em Eclesiastes. Nós vamos pegar a parte final do capítulo 11, Eclesiastes 11, 7 a 10, e depois ler também o 12 até o versículo 8. Então, começando aí, porque na verdade, de vez em quando nós falamos isso aqui, a Bíblia foi escrita, né, cada livro como um livro só, um texto só. E posteriormente foram acrescentados capítulos e versículos para facilitar, né, para a gente poder encontrar mais fácil os textos, né? Mas a princípio o texto é um só. E por isso, de vez em quando, a gente tem que pegar um pedacinho do outro capítulo, porque trata-se de um assunto aqui em comum, uma sequência, né? Então, em Eclesiastes, capítulo 11, nós temos aqui a partir do versículo 7 até o 8 do 12, que diz assim: Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu não sei se na leitura deu para captar isso, né? Mas provavelmente muitos irmãos até já leram esse texto, já conhecem essa passagem de Eclesiastes, mas o que nós temos aqui é uma descrição da velhice
até a morte, né? Ele conclui dizendo aí: o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. E ele vai falando aí dos braços, das pernas, dos moedores da boca, que são os dentes, né? Dos olhos, e ele vai mostrando, né, esse processo em que tudo vai caminhando para o final, até voltar a Deus, que é voltar ao princípio, né? É voltar exatamente do ponto de onde nós começamos. E isso é o processo natural da vida, desde que aconteceu lá Gênesis 3, né? Então o processo natural da vida envolve esse definhar, né, até voltarmos todos a Deus. E eu vejo isso aqui de uma forma muito poética, né? A forma como ele fala sobre isso, ele coloca aqui muita poesia para falar sobre esse final de todas as coisas. Mas vamos começar aqui a compreender algumas questões importantes relacionadas a esse envelhecer com Cristo, né? Chegarmos assim às idades mais maduras da vida com Cristo. E é fato, de vez em quando a gente ouve isso, né, em alguma pregação ou mesmo nas palestras nas igrejas, que nem sempre as pessoas se preparam para esse momento. As pessoas não se preparam para a velhice, né? Todo mundo sabe o que vai fazer na juventude, em outras fases da vida, mas normalmente as pessoas não, às vezes até não chegam bem nessa fase porque não se prepararam para chegar nessa fase. Há casos de pessoas que ficam muito deprimidas, né? Até mesmo porque você parte para um campo mais limitado em muitas coisas. E tudo isso é fato, né? É como um jogador, um famoso jogador de futebol, que depois de aposentado, ele falou que ele ainda sabia, a mente dele sabia jogar, mas o corpo não obedecia os comandos da mente, né? Como era antes, lá nos 30 anos, né? 20 anos, 30 anos, a mente mandava e o corpo obedecia, e ele foi um craque. Depois de um certo tempo, já aposentado, ele falou: eu ainda sei o que fazer, só que o corpo não obedece mais. Nós sabemos que depois de uma certa idade, começam algumas dores que nós não tínhamos lá nos 30 anos, né, nos 20 anos, e começa a surgir dores de todos os lados, mas esse é o processo, né, o caminho natural, e é claro que isso depende muito também de como as pessoas viveram anteriormente. Mas o fato é que nós precisamos manter a mente focada no ponto certo, para que nós possamos todos, né, conforme a vontade de Deus, envelhecer e envelhecer bem. Então começa aqui, nós fizemos uns recortes, né? Aqui no texto que nós lemos em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 8, vai dizer que ainda que o homem viva muitos anos, e é isso que buscamos, né? Ainda que o homem viva muitos anos, aí tem aqui alguns princípios para aqueles que queiram viver muitos anos. Então é regozijar-se, lembrar-se, alegrar-se, lembrar-se, né? Alegrar e regozijar está aí dentro da mesma linha. Então, vamos ao texto. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. E contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas. Então, esse regozijar-se não é aquela ideia do bobo alegre, né? Está ruim, mas está bom, né? Não é essa a ideia aqui. Mas nós devemos nos alegrar nos dias da nossa vida. E isso não exclui as trevas. Ele não está dizendo aqui: olha, você vai ter uma vida maravilhosa em todas as coisas, tudo vai dar certo, seu dia vai começar bem, vai terminar melhor ainda. Não, ele está dizendo dois fatores importantes. Um é que eu preciso buscar alegria, eu preciso buscar estar bem, mas eu preciso lembrar também das trevas, elas existem, né? Então, é como ele diz aqui: regozije-se em todos eles, né? Em todos os seus anos de vida. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então é um princípio duplo de equilíbrio. Eu preciso estar disposto a me alegrar, a buscar a alegria, embora eu saiba que haverão trevas, né? E muitos dias de trevas, conforme o texto diz.
Aí o conceito se repete no versículo seguinte: alegra-te, jovem, na sua juventude. Isso por quê? Porque a questão da vida é um processo onde, como eu disse, o que conta não é se eu estou na adolescência, se eu estou como criança, se eu estou como idoso. O que conta é quem está comigo em todo esse tempo, quem é o meu guia em todo esse tempo, quem está dirigindo a minha vida, que no caso é Deus. Então aqui ele fala que o jovem deve se alegrar na sua juventude, mas ele não precisa confiar na juventude. Porque aqui a maioria de nós sabemos que essa juventude vai passar, né? E que todas as coisas boas da juventude vão passar, nós sabemos disso, né? Então ele fala: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aí ele vai dizer aqui: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas, afasta do teu coração o desgosto, né? Eu estou no versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, olha, alegra-te na tua juventude, mas tenha certeza que essa juventude, essa primavera da vida, isso também passa, isso também é vaidade, né? A ideia de vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não adianta você se apegar, porque você vai perder, em algum momento isso vai passar. Então nós temos aqui dentro da armadura desse texto, né, e aí na sequência vai cair no 12, onde ele vai fazer essa descrição dos dias finais da vida, né, e de tudo que acontece para poder chegar no resultado, né? Então nessa armadura inicial aqui, ele tem esses conceitos, né? Busca a alegria, mas lembra que vai ter dias de trevas e que serão muitos, né? Jovem, alegra-te na tua juventude, porque é uma coisa boa, mas lembra, né, que essa juventude não é o que vai sustentar a sua vida. Lembra que você não vai ter essa juventude para sempre, você não vai ter toda essa desenvoltura para sempre, né? Todos esses bons valores da juventude, você não vai ter isso para sempre. Então, alegra-te enquanto jovem, mas saiba que Deus te pedirá contas, né? E saiba que tudo isso também é vaidade, ou seja, ele não deve se alegrar por causa da juventude, mas por causa daquele que o conduz na sua juventude. Então, seja qual for a fase da vida, aí entra no campo daquilo que nós vamos chamar aqui da base de tudo. Pode virar a página. O próprio livro de Eclesiastes, eu destaquei aqui pelo menos umas 5 referências, onde vai nos mostrar a base, e é a base dessa alegria, e é a base do sustento dessa vida, independente se você é criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, né? Então nós temos aqui as referências que eu já coloquei ali, Eclesiastes 2:24, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então ele procura destacar aqui, humanamente falando, o que pode ter de melhor para o ser humano. Olha, isso aqui é bom, nada há melhor do que isso para o ser humano. Porém, ele termina a frase dizendo que isto vem da mão de Deus. Então é justamente das mãos de Deus que nós temos a base para todas as coisas, né? E em Eclesiastes 3, versos 14 e 15, e eu grifei aí tanto com o sublinhado e o vermelho, né, a ideia da base que é Deus, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, né? Fazendo uma pausa aqui, até nós viveremos eternamente. Nós somos obra de Deus, fomos criados por Deus para vivermos uma vida eterna. O inimigo de Deus entra na história, o homem cede às tentações do inimigo, a morte entra no mundo para tentar abalar esse projeto. Porém, Deus traz ao mundo Jesus Cristo para resgatar esse projeto de vida eterna. Então, o nosso projeto, se nós estamos dentro do projeto de Deus, o nosso projeto não se limita à nossa vida aqui. Então, como crentes,
nós devemos pensar que existe um projeto de Deus que envolve a minha vida aqui, mas existe um projeto de Deus que dá uma continuidade, né? Envolve uma continuidade na minha vida. Tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. E esse conceito do temor vai voltar no final do texto de Eclesiastes, né, no último capítulo. Então Deus fez e Ele faz isso para quê? Para que os homens temam diante dele. O que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então nós temos nesses 2 versículos, Deus faz Deus para quê? E Deus fará. Tudo vem de Deus, foi Ele que fez, é Ele quem renova, né? Deus fará renovar-se o que se passou. Então assim, tudo vem das mãos dEle, Ele é o Criador e Ele é aquele que há de nos renovar também. Inclusive a Bíblia fala que até os nossos corpos serão transformados, serão renovados, né, para essa vida eterna. Pode virar a página. A base de tudo o que vivemos, né? Eclesiastes 5, 18 a 20. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Aqui volta a mesma questão, né? Ele vai defendendo que praticamente as pessoas se apegam às coisas mais prazerosas da vida. E essa questão da refeição, né, da comunhão, de estar junto com as pessoas. Então ele destaca isso, né? Comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, né? As pessoas trabalham para isso. Durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então ele traz novamente o conceito, a ideia, quem que deu tudo isso? Deus, né? Então Deus que faz, o Deus que faz renovar, o Deus que dá a vida, então esse conceito está presente. Olha, essa vida que você tem, foi Deus que te deu. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, então Deus te deu a vida. Eu tenho riquezas, eu tenho bens, foi Deus quem te deu também, né? E lhe deu poder, eu não grifei ali, né? Mas Deus deu riquezas, bens e deu também o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. O versículo começa e termina falando a mesma coisa, tudo é dele, tudo vem dele, é dom de Deus. Ele te deu o que comer e beber, Ele te deu poder para usufruir dessas coisas, e para receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então Ele é o Criador, tudo está nas mãos dEle, Ele é quem faz todas as coisas, e aquilo que é o seu maior prazer nessa vida, é Ele que te dá. Ele te dá tanto as coisas como o poder para desfrutar de todas as coisas. Isto é dom de Deus. Verso 20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Então até essa alegria também vem dele. Então imagina só, né, nesses poucos versículos aí, o que o rei Salomão vem trazendo como conceito para a vida. Ele é o meu Criador, se eu existo é por causa dele, se eu tenho alguns prazeres nessa vida, é ele quem concede esses prazeres e Ele que me dá poder de usufruir desses prazeres. Tudo isso vem das mãos dEle, é dom de Deus. E se eu trabalho e posso desfrutar do meu trabalho, isso é dom de Deus. E até a alegria vem também dEle, né? Então se eu posso desfrutar do fruto do meu trabalho, e se eu me alegro, tudo isso vem de Deus. Então esse conceito vem sendo construído no corpo do livro, né? Nós estamos aqui em Eclesiastes 5, 18 a 20, vira a página. Eclesiastes 8, 15. Então exaltei eu a alegria. Vamos lembrar que essa palavra está acompanhando o livro, né? Tem aquilo que é vaidade, tem aquilo que é alegria, né? Então essa questão de regozijar-se, alegrar-se, ele vem acompanhando para chegar lá no capítulo 11, 12. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem
nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, novamente, nós já estamos aqui no capítulo 8 e ele está puxando os conceitos que ele já vem trabalhando desde o começo. Prazeres dessa vida, as coisas que as pessoas se apegam nessa vida, que trazem alegria, satisfação, tudo isso Deus lhe dá, né? Então, diante desses conceitos, conforme nós vimos aí, qual que é a base de tudo? A base de tudo não é a fase que eu estou vivendo. Eu agora sou adolescente, né? E muitas vezes a criança quer ser adolescente, o adolescente quer ser jovem, o jovem quer ser adulto, o adulto quer ser mais maduro e o mais maduro quer voltar a ser criança, né? Muitas vezes nós vivemos meio que inconformados porque sempre parece que o outro lado está melhor do que o nosso lado, né? Quando na verdade existe uma base para essa alegria. Então, quando Deus é a minha alegria, quando eu entendo que Ele é o dono de tudo, então cada uma dessas fases é vivida, mesmo com os dias de trevas que o texto diz que são muitos, mas nós vivemos firmados naquele que é o doador de todas as coisas, inclusive da própria alegria. Pode virar a página? Antes que venham os maus dias. Então é Eclesiastes 12, que inclusive antigamente cantava-se um cântico que eu acho muito bonito. Geralmente era cantado por jovens, né? Um cântico com base nesse texto, Eclesiastes 12, e que traz aí esse lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas esse texto expressa claramente o desenvolvimento da fase idosa da vida. Então, é como eu falei aqui para os irmãos, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A ideia aqui não é que não se possa ter prazer numa fase da velhice, né? Numa fase mais idosa, mais amadurecida, né? Não é essa a ideia, mas a ideia é que nós possamos chegar nessa fase não considerando isso como maus dias, né? Embora, como nós falamos, muitas coisas vão mudando aí, né? Mas a ênfase que o jovem precisa lembrar do seu Criador antes que cheguem esses dias em que ele vai dizer não tenho neles prazer. E até porque se eu aprendo o correto do prazer, se eu aprendo a fonte certa para o prazer, então eu terei prazer em toda a minha vida até a morte, né? É por isso que aqueles mártires lá do tempo depois do Novo Testamento, né, homens que foram martirizados e que eles tinham ali, mesmo no Novo Testamento, né, Estevão sendo apedrejado, aquilo é uma loucura. É um homem que está ali sendo apedrejado, e ele está ali pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas, e ele está ali, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não está ali blasfemando, xingando, gritando, né, ou mesmo contrariado da vida, eu fiz tudo certinho, agora estou aqui levando essas pedras. Não, aquele homem está ali dando glória a Deus, mesmo diante de uma morte certamente muito dolorida, né, com tantas pedradas, mas aquele homem está ali dando glória a Deus, porque o prazer real da vida está em Deus. Então eu estou aqui, estou com Deus, mas se eu partir em breve, também que seja com Ele. Então Ele deu todas as coisas, Ele deu a vida, Ele deu comer e beber, Ele deu o prazer da vida, Ele deu alegria, Ele deu poder para desfrutar do meu trabalho, e Ele me levará também para os seus braços. Então, nós temos que ter o conceito certo, né, da verdadeira fonte de prazer. E é por isso que aqueles que não têm um conhecimento de Deus, não vivem segundo a palavra de Deus, certamente há um certo desespero depois de tudo isso, né, porque aí chega a velhice, chega a morte, e o que vão fazer depois, né? Porque, na verdade, se a minha fonte de prazer se limita a esse mundo,
é aquilo que diz o texto, é vazio, é vaidade, é correr atrás do vento, porque tudo isso passa, né? Agora, quando o meu prazer está no Senhor, isso é uma coisa que não vai passar. E quando a gente lê em Apocalipse, lá fala sobre a chamada Nova Jerusalém, onde há ruas de ouro, onde fala que não vai ter necessidade da luz do sol, porque o Senhor, né, a glória do Senhor é que vai resplandecer. Então, assim, hoje em dia nós dependemos de tudo isso, mas lá serão ruas de ouro pelas quais nós vamos caminhar e a glória do Senhor iluminando, né, os nossos passos. Portanto, há uma promessa de algo muito bom para aquele que crê, né, para essa continuidade. Por isso que se o meu prazer está nele, então eu estou caminhando em direção a ele. A outra frase ali, né, propõe que o Criador deve ser lembrado na mocidade, a fim de que a fase idosa tenha também sentido. Porque se a pessoa vive a sua mocidade sem Deus, e ele cresce e vive a sua juventude afastado do Senhor, a não ser que por um ato de misericórdia ele seja trazido para o Senhor, né, mas numa evolução normal, ele vive sem Deus e ele vai chegar na fase adulta, né, e vai ver que toda aquela vaidade passou e o que sobra, né? Então aí sim é desespero, é depressão, é tantas outras coisas que vão acarretar, né, naquela vida. Então o texto diz, lembra daquele que te criou, daquele que te deu o prazer, que te deu a condição de desfrutar todas as coisas, lembra dele, porque é ele quem vai também te amparar na sua fase idosa, quando tudo isso aqui que o texto fala estiver acontecendo, né, Eclesiastes 12:2, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Então é toda essa evolução aí que nós conhecemos, né, que vai acontecendo na fase da velhice, né, onde vemos nossos pais, nossos avós, né, e em breve nós também. E o texto fala aqui dos moedores, que são os dentes, e dos olhos e dos lábios, e vai mostrando aqui, né, e os cabelos embranquecendo, né, como floresce a amendoeira. Então é um poema que vai dizer, olha, tudo isso vai acontecer. E ninguém vai livrar disso, independente se é rico ou se é desfavorecido, independente daquilo que a pessoa é, todos nós vamos passar por isso. A nossa vida vai caminhar dessa forma, né? Ninguém vai ser jovem aí aos 80 anos de idade, né? Então, esse é o processo natural da vida. Mas o que o texto está dizendo, né, não é aqui, inclusive dizendo, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Aquele conceito que nós mostramos, que o livro vem trazendo, lá do capítulo 2, capítulo 5, capítulo 8, ele vem trazendo, olha, Deus te deu, tudo é Deus te deu, que foi o mesmo argumento usado por Jó, né, quando ele viveu os maus dias, que a Bíblia diz são muitos. Então quando ele viveu as trevas, qual que era o argumento? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então aqui o texto vai mostrando que no final de tudo isso, o pó, porque nós somos pó, volta à terra, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então tudo foi dado por Deus até aqui, né, e é assim que funciona. Pode virar a página. Então 12:1 exorta a lembrar-se do Criador, e 12:7 considera o retorno à presença dele, né? Então lembra-te do teu Criador, porque você retornará a ele, né? Ninguém é autossuficiente, ninguém vive por si mesmo ou para si mesmo, todos nós estamos na dependência dele. Então se alguém se recusa a viver na dependência de Deus, sob o temor de Deus, ele está entregue a si mesmo, e o seu fim é o desespero, né? Porque vai chegar um momento que o pó volta à terra. Agora, se você se lembra do seu Criador, você considera que ele é o doador de tudo, então, na verdade, não é uma morte, não é o fim da vida, o fim da linha, mas é simplesmente um retorno àquele que te deu
todas as coisas, né? Então o espírito volta a Deus que o deu. Capítulo 12, versículo 13, nos apresenta o dever de todo homem, em contraste com o problema da vaidade humana. Então aqui em Eclesiastes 12, versículo 13, nós temos aí o que é o dever, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, independente da idade, independente do vigor ou da falta de vigor, da saúde ou da falta de saúde, lembra-te do teu Criador, e como diz aqui, teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Isso é o dever de todo homem. É o dever da criança, é o dever do adolescente, é o dever do jovem, do adulto, da meia-idade, da terceira idade, melhor idade, é o dever de todo homem. É lembrar-se do Criador, é dedicar-se a Ele, é temer ao Senhor, é buscar guardar os seus mandamentos, porque esse é o verdadeiro investimento da vida. O que passa disso é vaidade, né? E inclusive no versículo 8, depois que fala: o pó volte à terra, o espírito volte a Deus que o deu, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, como nós falamos, é a sabedoria de Deus aplicada à vida do rei Salomão, onde ele começa, lá nas primeiras palavras do livro de Eclesiastes, nos primeiros capítulos, você vai encontrar esse conceito: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é desejo vão, é correr atrás do vento. E ele vem trazendo o conceito e chega no final do livro repetindo o conceito. E ele começa também falando sobre quem é o doador de todas as coisas, aquilo que não é vaidade, mas que é o valor real da vida, que é Deus, que te dá todas as coisas, te deixa desfrutar de todas as coisas. Então, ele vem trazendo juntos os dois conceitos. Porque o próprio Salomão partiu para a vaidade. Num dado momento da sua vida, ele quer viver essa vaidade, ele relata nesse livro que ele viveu isso, e ele chega a essa conclusão: olha, tudo isso aqui é vaidade, agora isso aqui é o que realmente resolve, é o que realmente conta na minha vida, que é temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Então, ele vem trazendo no livro todo os dois conceitos. Isso aqui é vaidade. Isso aqui é de Deus, isso aqui é temer a Deus, isso aqui é viver segundo Deus, aquele que te deu todas as coisas. Então, vem puxando esses conceitos, né, e nós chegamos nesse ponto aí, onde ele nos apresenta o dever de todo homem. Pode virar a página. Aí eu trouxe aqui dois textos do Novo Testamento, né, o projeto que vai além da idade. Porque esse projeto aí, que é um projeto de Deus, ele não está ligado à idade. Dois textos, um em Coríntios, 2 Coríntios, outro em Colossenses. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Novamente sublinhado de vermelho, aquele conceito que Salomão já ensinou lá em Eclesiastes. Tudo vem dele. Então Paulo pega aí o conceito, né, porque essa é a base da vida, é entender de onde vem e para onde vai, né? Então tudo provém de Deus. Ele começa puxando o conceito que Salomão ensinou em Eclesiastes, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, assim, o pecado afastou o homem de Deus. Agora, esse Deus que fez todas as coisas, de quem provém todas as coisas, ele nos reconciliou através de Cristo e ele também nos deu o ministério da reconciliação. Então, isso é um projeto que não envolve idade, seja criança, adolescente, jovem, idoso, adulto, independente, nós temos um projeto de vida que é esse ministério da reconciliação com Deus, tanto na minha vida, como também ensinar outras pessoas que busquem reconciliar com Deus. E Colossenses 3,10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem
daquele que o criou. Eu não grifei aqui, mas é a mesma ideia, né? Tudo provém de Deus, aquele que o criou. São os conceitos, né, lá de Eclesiastes, de Gênesis, dos Salmos, de toda a Bíblia, né? Então esse Deus que nos criou, ele vai nos revestir. Então ele nos dará um novo corpo glorificado. Ele nos reveste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Portanto, esses conceitos dos quais, por Deus, por aquele que me criou, né, de quem provém todas as coisas, nós somos reconciliados, nós temos um ministério de reconciliação com Deus e assim somos refeitos. Ele nos reveste e para que eu possa me refazer para o pleno conhecimento de Deus. O que esses versículos nos trazem? Então nós temos aqui o sentido da vida. O sentido da vida não é o carrão zero que o sujeito tem, o sentido da vida não é que ele foi vitorioso, né? Ele tem um emprego de grande porte, ou ele alcançou isso na vida, ou ele fez aquele curso, ou ele, né, morou fora do país, enfim. Estou dando exemplos aqui aleatórios, mas tudo isso, por mais que sejam boas coisas, sejam conquistas, sejam dádivas de Deus, sejam coisas maravilhosas nessa vida, mas o grande fator não é aquilo que eu alcancei aqui, mas é aquilo, esse conceito de que Deus está por trás de tudo isso, porque tudo isso, ou qualquer coisa, sem o temor de Deus, é vaidade. É correr atrás do vento, vai acabar, né? A própria juventude vai acabar, a própria saúde vai acabar. Então, tudo isso sem Deus é vaidade. Agora, quando eu compreendo o verdadeiro propósito da vida, então isso é algo muito interessante, né? Porque às vezes tem aquela tendência da pessoa se sentir até meio que limitada, né? Antes eu fazia isso, fazia aquilo, hoje eu não posso mais fazer tantas coisas. Mas esse propósito real desse ministério da reconciliação, isso não tem idade, isso não depende de nada a não ser do meu temor a Deus. Se refazer para a glória de Deus, para o pleno conhecimento de Deus, me revestir, tudo isso são coisas que não têm idade, né? Então assim, uma pessoa idosa, ela continua tendo o mesmo ministério que nós temos, ela continua tendo a mesma visão que nós temos, que é nos refazer para o pleno conhecimento, né, segundo a imagem de Cristo, segundo a imagem daquele que nos criou. Então todos nós temos esse ministério. Pode ser que você vai dizer, né, eu já não consigo mais jogar futebol, ok. Eu não consigo mais dirigir um carro, eu não consigo mais fazer isso, fazer aquilo pela minha idade, pelas minhas condições. Porém, essa questão, né, que a Bíblia mostra que é o dever de todo homem, de temer a Deus, e esse ministério de ensinar os outros a temer a Deus. Inclusive, quando a gente lê o título, lá fala das mais idosas ensinar as mais novas, né? Então, assim, existe um ministério que não tem fim. Então, assim, para todos nós que amamos a Deus, que tememos ao Senhor, nós teremos esse ministério até a morte, né? Até podermos voltar a Ele que nos deu o Espírito. Pode virar a página. Vamos aí os pensamentos aí para os nossos dias. Primeiro, a vida e os seus maus dias devem ser vividos com alegria e com lembranças, né? Como nós lemos lá, lembra-te do teu Criador, né? Alegra-te, jovem, né? Alegra-te, regozija-se nos dias e tal. Então, até no versículo que nós lemos inicialmente, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, em todos eles. Depois lá na frente vai dizer para o jovem se alegrar também, mas aqui ele diz, ainda que viva muitos anos, regozije-se em todos eles. A alegria não é um patrimônio do jovem, a alegria é um patrimônio de todo aquele que teme ao Senhor e que procura andar nos seus caminhos, né? Então, a vida e os seus maus dias, os dias de trevas, essa vida deve ser vivida com alegria
e com essas lembranças, que Ele foi quem te deu, Ele foi quem te criou, Ele é quem é o doador de todas as coisas. Deus é a base, é o início e a finalidade de tudo. O grande problema do ser humano é ir mudando essas finalidades. Então, quando Deus criou Adão e Eva, e Ele mostra a finalidade. O homem foi criado para servir a Deus, para louvor de Deus, para a glória de Deus. Aí chega um momento que o homem quer louvar a si mesmo. Olha, você vai ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Deus. Então, ao invés de louvar a Deus, agora eu quero louvar a mim mesmo, e eu quero ser esse Deus, então eu pego do fruto e como e desagrado a Deus. Deus é a base, Deus é o início e Ele é a finalidade. A partir do momento que a minha finalidade passa a ser a mim mesmo, não porque eu quero alcançar isso e aquilo, então Deus vai deixando de ser essa finalidade e eu vou me deparar com a vaidade. Tudo é vaidade, tudo é desejo vão. Só abrindo um parênteses, eu não estou dizendo que nós não possamos ter ambições na vida, que nós não possamos tentar conquistar grandes coisas nessa vida. Nós estamos aqui administrando o que é de Deus. Então, se eu consigo alcançar determinadas coisas, se eu tenho vitórias no curso que eu fiz, no emprego que eu trabalhei, ou em qualquer área da vida, no patrimônio, se nós alcançamos vitórias, isso não é um mal. O mal é quando eu entendo que isso é a base da minha vida, isso é a minha alegria, aí sim passa a ser um mal. Agora, quando eu entendo que tudo vem dele e desfrutar das coisas é dom de Deus. Então, quando nós entendemos isso, aí muda de figura, né? Deus é o início e a finalidade. Virando a página, finalizando aí mais dois conceitos. Primeiro, na luta contra a vaidade da vida, é necessário ter em mente a lembrança do Criador e de seus mandamentos. Então, ou eu vou viver a minha vida conduzido pela vaidade, isso é muito bom, isso eu quero, né? Então, conduzido pelas vaidades da vida, ou eu vou viver a minha vida conduzido pelo mandamento. Olha, Deus ensina que é assim, Deus mostra que isso é prazeroso, que isso é bom para a minha vida e não isso. Então, o que vai conduzir a minha vida, né? Se a nossa vida é conduzida pela vaidade, quando chegar o ponto final da vida, né, ou mesmo os últimos dias da vida, a pessoa vai pedir a morte, né? Eu quero morrer porque minha vida não tem sentido. Agora, se Deus é o sentido da sua vida, você está no último suspiro dando glória a Deus, porque Ele é o sentido. Então, a nossa luta aí é contra a vaidade da vida e ter em mente a lembrança do Criador e dos seus mandamentos. E por fim, é necessário encarar a vida como um projeto, como um ministério de reconciliação, refeitos segundo a imagem de Deus. Como Paulo falou, que se a nossa vida se limita às coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A vida é um projeto que começou aqui e termina lá. Então nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Aqui nessa terra, se as coisas se limitam, né, para o que nós viveremos nessa terra, então vai ter um fim. Mas se nós temos um projeto, olha, hoje eu vou viver aqui e eu vou viver esse ministério da reconciliação, eu vou dar glória a Deus, eu quero me alegrar no Senhor. Então vai chegar um ponto, né, que depois eu vou passar para a glória e ali estarei concretizando o projeto, andando em ruas de ouro e com a glória do Senhor me iluminando. Agora, se não há esse projeto eterno, a vida que se limita a esse mundo, aí sim é vaidade e correr atrás do vento. Então, enquanto nós estamos nesse projeto, esse projeto envolve um ministério de reconciliação, de temor a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de ensinar para as pessoas que se reconciliem com Deus, e de me refazer como um novo homem, né, segundo a imagem de Deus. É um projeto de tentar viver refletindo a imagem dele. E assim, com certeza, a minha vida, a sua vida tem sentido aos 90 anos, aos 95 anos, aos 99, aos 100 anos de idade, 105.
não importa, né? E você vai dizer, olha, teve dias de trevas? Foram muitos. Vieram, os dias maus chegaram, com certeza. Mas a minha vida continua nesse projeto, né? E o projeto não é eu mesmo, o projeto não é as coisas que eu vivi ou que eu adquiri nessa terra, mas o meu projeto está em pleno vapor, né? Em andamento, até o dia que meu espírito volta àquele que me deu o próprio espírito, a própria vida. Amém.